Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler os versículos do 1 ao 4, e para os irmãos que nos visitam pela primeira vez, nós estamos pregando o livro de Atos. Essa já é a 13ª mensagem. 8 de Atos, versículos do 1 ao 4. O nosso tema é Inicia-se a obra missionária. E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Vamos ler juntos o último versículo aqui, o 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Os irmãos podem sim. Falamos na semana passada sobre a morte de Estevão e o discurso que ele fez no capítulo 7 aqui do livro de Atos. E depois do seu apedrejamento e consequente morte. E em razão do que aconteceu a Estevão, duas coisas muito marcantes aconteceram também para a igreja de Jerusalém. A primeira é que começou a perseguição à igreja. Na verdade, o texto aqui, Estevão era um dos diáconos helênicos da igreja, e a perseguição foi a parte helênica da igreja, não a parte judaica. Mesmo que o texto nos diga que houve uma perseguição contra toda a igreja, entenda-se contra toda a igreja helênica, tanto que os apóstolos, que eram judeus natos, não foram perseguidos e ficaram em Jerusalém, como está escrito aqui no texto. Mas acontece isso com a morte de Estevão, o início da perseguição à igreja de Cristo e também o início da obra missionária. A partir daquela data da morte de Estevão, a igreja de Jerusalém nunca mais foi a mesma. Com aquela perseguição, a igreja passou a entender a sua principal função e a sua missão, que era de pregar o Evangelho. Nós já vimos aqui em outros momentos dessas mensagens que a igreja de Jerusalém tinha crescido muito em Jerusalém e tinha se popularizado muito. Era uma igreja muito querida por todos, não só pelos crentes, mas por todos. Veja, abra sua Bíblia e volta um pouquinho no livro de Atos, capítulo 2. Veja os versículos 46 e 47. Veja o que diz aqui. Atos 2, 46 e 47 diz assim: E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E ainda no capítulo 6, versículo 7, a igreja continua crescendo e diz assim, 6, 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então a igreja, além de estar crescendo muito, ela ficou muito popular. Mas a vontade de Deus para a igreja não era simplesmente que ela se tornasse popular. Aliás, nunca foi da vontade de Deus, e não acontece nunca que uma igreja que prega a palavra seja popular. E a vontade de Deus, e Jesus expressou isso quando ressuscitou dos mortos, ele disse aos discípulos, em Mateus 28, 19 e 20, Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A missão que Jesus deu à igreja, em Atos 1:8, ele reforça, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, a missão que o Senhor deu à igreja foi de anunciar entre todos os povos o Evangelho da graça de Deus. A igreja, na verdade, fez isso em Jerusalém, mas como ficou num ambiente muito bom, porque a igreja cresceu muito, nós já vimos aqui que ela chegou a atingir mais de 5.000 membros, numa cidade que na época não era tão grande. Jerusalém hoje não é uma cidade tão grande. Então, uma igreja de 5.000 pessoas em Jerusalém seria uma igreja extremamente grande hoje. Imagine naqueles tempos. E então a igreja cai na graça de todo mundo gosta dos apóstolos, gosta dos crentes. Os crentes eram muito
presentes nas necessidades do povo. Nós já lemos aqui que eles, inclusive entre a própria comunidade, eles vendiam seus bens e propriedades, repartiam entre eles, de maneira que não havia nenhum necessitado entre eles. E outra, era povo que gostava de conversar, de ouvir, de falar. Hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas não gostam de ouvir, né? A gente só quer falar. Parece que só nós temos autoridade ou necessidade para falar. Mas ouvir está muito difícil. Então nós falamos muito e ouvimos pouco. A igreja de Jerusalém, como era uma igreja que cresceu muito, tinha muitas coisas, já falamos aqui também sobre a criação do diaconato, né, um ministério novo na igreja, que era exatamente para cuidar das necessidades pessoais de todos os irmãos. Então essa igreja se popularizou muito ali em Jerusalém e estava muito confortável no ambiente. Eles não queriam sair dali. Então, com essa perseguição à igreja, a igreja sai para realizar a sua missão. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Mas tem uma coisa bem interessante nesse texto, que às vezes a gente passa batido sobre ela. É que nesse texto, tanto no final do capítulo 7, como no começo do capítulo 8 aqui, vai ser apresentado à igreja, por Deus, uma pessoa que seria o maior missionário de todos os tempos. Estou falando de Saulo, Saulo de Tarso. Saulo é apresentado à igreja de Jerusalém de uma forma bem interessante. E a igreja jamais poderia imaginar, nem nós sabemos, porque temos a história completa, mas a igreja de Jerusalém nunca poderia imaginar que aquele jovem Saulo seria o homem mais usado por Deus em toda a história do cristianismo. A igreja de Jerusalém jamais podia imaginar que Saulo seria o homem que mais pregaria para pessoas de todas as classes sociais. Saulo teve o privilégio de levar gente a Cristo, tanto de pobres como ricos, de várias nações do mundo inteiro. Ele pregou diante de reis, né? Pregou quando ficou preso em Roma, na casa do César de Roma. Ele pregou, ele disse: olha, toda a casa de César já ouviu a palavra de Deus. E quando ele discursa diante de Festo, o governador de Félix, outro governador da Palestina, do rei Agripa, né? E de tanta gente, do tribuno Lísias, tanta gente, as multidões ouviam Paulo. Então Paulo teve o privilégio de pregar para muita gente, mas ele está sendo apresentado à igreja de Jerusalém agora. Eu queria meditar com você sobre isso e vamos ver se há alguma missão de Deus para nós, e com certeza há, nesse pequeno trecho que nós lemos da palavra de Deus. Saulo é apresentado à igreja de que forma? Vejamos aqui. Vamos seguindo aqui os passos. No 7:58, abra a sua Bíblia, volta um pouquinho, 7:58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Aqui está falando de Estevão, né? Quando Estevão dá o testemunho de Jesus Cristo, eles vão expulsando Estevão e vão apedrejando. E diz aqui nesse versículo 58, as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Eles tiravam aquelas capas que eles usavam sobre a veste, porque possivelmente pelo esforço de apedrejar, estava ficando muito difícil. Então eles tiram a capa para poderem apedrejar mais. Então Estevão não ficou no local e foi apedrejado. Ele saiu sendo apedrejado, desde a porta do Sinédrio até fora da cidade de Jerusalém. E fora da cidade de Jerusalém ele morre. Aquelas pessoas que estavam ali depuseram as suas vestes, tiraram suas capas e deram para Saulo cuidar. Saulo era um fariseu, filho de fariseu, estava ali. E veja só, eu quero chamar a sua atenção para isso. Veja como Saulo está sendo apresentado à igreja. Você acha que não foi Deus que fez isso? Você acha que foi Deus que não foi Deus que permitiu essas coisas? Não existe coisa alguma que aconteça com o povo de Deus, com a igreja de Deus, que não seja Deus quem permite. Nunca se queixe de Deus. Foi Deus quem permitiu, e Deus tem propósitos no que faz. Então Saulo está ali e as pessoas depositam suas vestes aos pés de Saulo. E depois, no capítulo 8 que nós lemos, diz: e Saulo também consentiu na morte de Estevão. Então Saulo foi um dos que deu um dos principais votos sobre ele deve morrer. Saulo está sendo apresentado à igreja. E depois a outra apresentação de Saulo à igreja, continuando, está no versículo 3 do capítulo 8 que nós lemos. Diz: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Irmãos, pensem comigo.
Você acha que a igreja de Jerusalém podia entender que Saulo seria uma pessoa extremamente usada por Deus? No capítulo 9, sobre o qual pregaremos depois, quando o Senhor manda Ananias ir na rua direita procurar por Saulo, e Ananias fala: Senhor, esse homem é uma peste. Nós temos ouvido que ele tem maltratado a tua igreja. E qual foi a resposta de Jesus para Ananias? Este é um vaso escolhido antes de nascer. Amém? Olha que coisa interessante. O que Saulo fez? Consentiu na morte de Estevão, participou da morte de Estevão, e também depois que Estevão é morto, ele inicia e comanda uma perseguição feroz à igreja. Diz que ele entrava nas casas dos crentes, dos irmãos, e arrastava homens e mulheres e os encerrava na prisão. Então, Paulo estava com um vigor feroz contra o cristianismo. Você sabe que existe uma reação muito grande nos seres humanos quando a graça de Deus começa a bater no coração dele. Eu vejo hoje muitas pessoas mudarem de religião, mas não serem transformadas por Jesus Cristo. Mas quando a graça de Deus começa a bater no coração do homem, há uma resistência tão grande. O homem resiste de todas as formas. Eu imagino que quando Paulo ouviu o discurso de Estevão sobre Jesus Cristo e as profecias do Antigo Testamento, no capítulo 7, ele foi profundamente atingido por aquela mensagem, pela mensagem da graça de Deus, e o testemunho de Estevão, sendo apedrejado, de invocação, dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E Estevão disse: eu vejo o Senhor assentado em pé à destra de Deus. Então Saulo ouve essas coisas e ele está participando da morte desse homem. Aquilo bate profundamente no coração daquele homem, daquele judeu, daquele jovem. E quando a graça de Deus bate no coração do homem, ele reage. Normalmente ele vai se converter, porque eu afirmo com toda a categoria e pelo estudo da palavra de Deus que a graça de Deus é irresistível. Quando a graça de Deus atinge o coração de um pecador, não existe pecador que resista. Nem Saulo de Tarso resistiu. Ele que disse depois, escrevendo a Timóteo: eu sou o maior dos pecadores. Eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas quando a graça de Deus bateu no coração daquele homem, ele tentou reagir. Mas um dia caiu extasiado diante da luz do Senhor e foi salvo. Amém? Sabe, as lições que eu gostaria de, algumas poucas lições que eu gostaria de tirar aqui dessa história de Saulo perseguindo a igreja de Deus, para mim ele foi apresentado à igreja naquele momento. Em primeiro lugar, em Isaías capítulo 55, do 8 ao 11, veja o que está escrito lá. Isaías 55, do 8 ao 11, um texto muito conhecido da Santa Palavra. Diz assim o Senhor, Isaías 55, do 8 ao 11 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos vou reler. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Veja só uma coisa, irmãos. Para todos nós, os crentes, e quando nós aprendemos a nos relacionar com Deus, nunca devemos contestar os caminhos e pensamentos de Deus. Deus faz o que lhe apraz, e Deus sabe o que faz, por que faz, quando faz. Então, a primeira coisa, a primeira lição que eu tiro aqui dessa história de Saulo e a igreja de Jerusalém, é que os caminhos de Deus são incontestáveis. E Deus diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Porque há uma diferença abissal entre os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus, entre os nossos caminhos e os caminhos de Deus. Deus não anda pelos nossos caminhos. Deus tem os seus caminhos. A Bíblia diz de Enoque que Enoque andou com Deus, não que Deus
andou nos caminhos de Enoque. Enoque andou com Deus e foi trasladado para não ver a morte. Então, nós temos como crentes que entender uma coisa: se eu sou crente, eu não contesto o que Deus faz. Se eu sou crente, eu não devo dizer que Deus agiu com injustiça pelo que fez. Se eu sou crente, eu não devo sequer perguntar a Deus por que Ele fez isso. Quando você lê o livro de Jó, por exemplo, Jó está perguntando a Deus: por que aconteceu isso comigo? Por que isso? Por que aquilo? Etc. Lá nos Salmos, no Salmo 73, Asaf pergunta: por que prosperam os ímpios? Irmãos, nós não podemos perguntar a Deus, até porque Deus não vai mesmo responder. Se você abrir o livro de Jó e ler inteiro, você vai ver que Deus não respondeu a nenhuma das perguntas de Jó. Quando você chega no capítulo 38 de Jó, o que Deus vai dizer para ele: quem é esse que encobre o conselho sem sabedoria? Onde você estava quando eu fundei a terra? Em outras palavras, quem é você, verme, para me contestar? Deus é soberano, Deus é absoluto. Eu vejo com pesar que estão descendo Deus do trono e botando o homem no trono. Nós somos pecadores. A Bíblia mostra o nosso estado pecaminoso diante de Deus. A Bíblia mostra que sobre nós pesa, na verdade, a ira de Deus. E se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós se salvaria. Mas é por causa da graça de Deus derramada em Jesus Cristo, ou derramada em nossos corações por causa de Jesus Cristo. É por causa da graça de Deus. Nós não merecemos absolutamente nada. Eu e você não somos ninguém diante de Deus. Não dê ordem a Deus, não conteste a Deus. Eu gosto muito quando Deus conversa com Abraão, lá no livro do Gênesis, e anuncia a Abraão a destruição das cidades da Campina. E Abraão começa então a dizer para Deus: Senhor, se existisse lá 50 justos, o Senhor destruiria a cidade? O Senhor destruiria o ímpio com o justo? E o próprio Abraão, eu gosto desse entendimento do Abraão. Ele fala assim: longe de ti que destruas o justo com o ímpio. O juiz de toda a terra faria uma coisa dessas? Então Abraão se sente tocado quando ele pergunta a Deus: o Senhor destruiria o justo com o ímpio? E o próprio Abraão se recrimina. Eu acho que todos nós deveríamos ter essa atitude diante de Deus. Se eventualmente, algum dia, por algum motivo, você desconfiou do caráter de Deus, por favor, peça perdão a Deus. Deus é justo. Com Deus não habita nenhuma espécie de iniquidade. Deus não faz nada errado. E Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus pensamentos, e Ele vai agir de acordo com a sua soberana vontade. Quebre-se onde quebrar. Doa a quem doer. Deus vai realizar a sua vontade. E diz nesse trecho de Isaías que nós vemos, que o Senhor ainda diz: a palavra que sair da minha boca não voltará vazia, mas prosperará naquilo para que ele enviei. O que Deus diz, Deus faz. E o que Deus faz é sempre muito bom. Essa apresentação de Saulo àquela igreja de Jerusalém, em primeiro lugar, nos deve ensinar isso, que nós como crentes devemos saber, e aliás, o próprio Paulo escreveu em Romanos 8:28, que todas as coisas, vocês sabem esse versículo, não é? Vamos falar juntos? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus decreto. Amém? Você foi chamado por decreto de Deus. Você não escolheu a Deus, Ele escolheu você. Deus não é escolhível. Deus escolhe. Todas as coisas. Eu, como crente no Senhor Jesus Cristo, eu jamais posso duvidar que a palavra dele seja de alguma forma mentirosa. Devo entender que todas as coisas, sem a menor exceção, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. De maneira que, se eu creio nisso, a Bíblia diz, lá em Filipenses, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Não é uma bênção? Então, Saulo está sendo apresentado à igreja de Jerusalém. Sabe
uma outra coisa também que cada crente, e uma outra lição que esse texto nos traz, é que, além de que os caminhos e pensamentos de Deus são superiores aos nossos, e Ele faz como lhe apraz e prospera, e que todas as coisas cooperam sim para o nosso bem, mesmo quando nós não a entendemos. Outra coisa que a Bíblia nos ensina, está na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, do 16 ao 18. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, do 16 ao 18, diz o quê? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, porque em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando nós lemos esse versículo, né, Alexandre? Normalmente a gente para no 18, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus para a nossa vida está desde o versículo 16. Regozijai-vos sempre. Ou seja, tenha muita alegria. E se você está no Senhor, você tem alegria. Está difícil o negócio, está complicado as coisas, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Eu já falei de manhã sobre o sepultamento da mãe do Tarcísio. E vocês conhecem o Carlos, né? O irmão do Tarcísio, ele é cadeirante. Ele aceitou a Cristo. Por que ele aceitou a Cristo? Porque dias antes da mãe falecer, o Tarcísio pegou a esposa, os 2 filhos, e disse: nós vamos dar o nosso testemunho lá para a minha família. Ah, coisa importante. Que testemunho bonito também. Sem ninguém mandar, eu não falei nada para ele, Deus falou com ele. Aí ele pegou os 2 filhos, a esposa, e foram lá falar de Jesus Cristo. Esse irmão dele, cadeirante, era budista. Budista é convicto, né? O Carlão era. E quando eu cheguei lá no cemitério, ele já me viu, eu já ouvi também e fui lá falar com ele. Ele me chama de Paulão. Cheguei lá e disse: aí, Paulão. Eu falei: ô Carlão, como é que está você, querido? O olho dele brilhava, irmãos. E todo mundo estava assustado porque ele era muito dependente da mãe. Na verdade, ele era um ser dependente. Ele era cadeirante. Ele depende, ele não tem movimento, né, filho? Ele é paraplégico, né? E todo mundo estava muito preocupado com ele, muito apegado à mãe. Quem vai cuidar do Carlos? Eu cheguei perto dele e falou assim para mim: Paulão. Ele falou: posso me chamar de Paulão, Paulo ou Pastor Paulo? Eu falei: fique à vontade, querido. Como você mais gostar, você me chama. Então tá bom, Paulão. Ele falou assim: Paulão, tem pessoas que são frágeis fisicamente como eu. E tem pessoas que são fortes no espírito, como o Senhor fortificou o meu espírito. E eu agora creio em Jesus. E Ele fortaleceu o meu espírito. O olho dele brilhava, irmãos. É uma coisa interessante isso. O Carlão tinha perdido a mãe. Estava ali numa situação complicada. Estava todo mundo chorando. Ele também estava sentindo. Mas a alegria do Senhor fortaleceu o coração dele. Recém-convertido. Regozijai-vos sempre. É consequência da presença do Espírito Santo na nossa vida. Orai sem cessar. É a nossa necessidade que temos de conversar com o nosso Pai, com o nosso Deus. Em tudo dá graças. Quando você se regozija no Senhor, você é uma pessoa de oração. Você é capaz de agradecer por tudo. E a Bíblia diz que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é uma maravilha? Essa apresentação de Saulo à igreja nos mostra isso, queridos. Os pensamentos e caminhos de Deus são superiores aos nossos. E nós, como crentes, não devemos contestar sob hipótese alguma o agir soberano de Deus e ter essa atitude de ser grato em todas as coisas. E além do mais, a Bíblia diz em Filipenses 1,6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? A igreja de Jerusalém foi salva por quem? Por Jesus. Não é verdade? Aquela igreja imensa, toda salva por Jesus Cristo. Eles ouviram a palavra do Senhor, o Espírito Santo convenceu de que eram pecadoras, e elas foram a Jesus Cristo. E foram salvas.
Mas a nossa vida com Jesus Cristo não termina com a salvação. Ele tem muito a nos ensinar. Ele tem muitas coisas a fazer. O Senhor tinha dito para aquela igreja de Jerusalém que ela deveria sair e pregar. Eles tinham saído. Eles estavam pregando em Jerusalém, não estavam? Num certo sentido, estavam obedecendo a ordem do Senhor. Eles pregaram e muita gente se converteu. Mas Jesus disse: vocês vão sair daqui, vão pelas terras da Judéia, Samaria, etc., e até os confins da terra. Eles estavam indo? Não? Não, não estavam. Pode falar, com toda segurança. Vocês não estão lendo o livro de Atos? Eles não estavam indo. Eles estavam muito felizes em Jerusalém, pregando a palavra, pessoas se convertendo. Isso que era a igreja. E Deus tinha algo mais para fazer no caráter daqueles irmãos. Eles foram salvos. Eles estavam pregando ali. Mas tinham mais lições que Deus queria ensinar. Não era vontade de Deus que eles só ficassem em Jerusalém. Não era vontade de Deus que eles se tornassem apenas populares. Deus não chamou a igreja para isso. Deus chamou a igreja para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso que Deus nos chamou. E a igreja de Jerusalém usou do que parecia ser um castigo para glorificar a Deus. Irmãos, imagine só uma coisa. Nós estamos aqui pregando o Evangelho, nós não fazemos o mal para ninguém. A igreja de Jerusalém fazia muito menos mal do que nós. Era uma igreja extremamente dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Tinha alguns problemas que eles resolviam também sob a unção do Santo Espírito de Deus. E era uma igreja muito comprometida com o Senhor. Mas precisava crescer. E Deus fez crescer. Mas imagina só, você não está fazendo mal para ninguém, de repente você é perseguido, é morto, é preso, pessoas são levadas de dentro das suas casas. Diz que Saulo entrava pelas casas e levava homens e mulheres e os prendia. Alguns outros foram mortos. Começou uma perseguição terrível. Como você se sentiria numa perseguição dessa? Como você se sentiria numa situação dessas? Nós somos brasileiros. Diz que brasileiro não existe nunca, né? O que eu tenho visto de brasileiro crente desistir, eu não sei se os descrentes não desistem, mas brasileiro crente está um horror. Como tem crente brasileiro desistindo? Não é verdade? Eu dou graças a Deus pelos fiéis, porque a igreja de Deus se faz com os fiéis. A igreja de Deus é a história de crentes fiéis. O Evangelho está há 2000 e poucos anos na Terra por causa dos crentes fiéis. Mas tem muita gente desistindo. Então essa igreja de Jerusalém, em vez de desistir de pregar o Evangelho, o que é que eles fazem? Eles pregam com mais ousadia a palavra de Deus. Eles saem pelas terras da Judéia e da Samaria e vão anunciar a glória de Deus. Aquilo que parecia ser um entrave, aquilo que parecia ser um castigo, eles aprendem prontamente a lição e sabem da vontade do Senhor e vão realizá-la. Eles saem fugindo. Imagine você largar a sua casa, cheia de móveis caros, carro bonito na garagem, seu emprego, sua honra. Quando você é preso, sua honra vai para o brejo, viu? Esses crentes foram presos porque eram malfeitores? Não, porque serviam a Jesus Cristo. Só por isso, nada mais. Agora eu te pergunto uma coisa. Se você passasse por uma perseguição desse tipo, você permaneceria na igreja? Você permaneceria firme no Senhor? Você permaneceria muito mais do que firme no Senhor, fazendo a vontade dele, pregando para outras pessoas e dizendo: olha, o caminho é este. A pessoa olhava para aquela gente, todo mundo fugindo, todo mundo perseguindo, e eles falavam: o caminho é esse. A pessoa olhava para ele: mas que caminho? Jesus Cristo. Mas você está sendo perseguido. Ele não está cuidando de você. Está sim, porque eu pude falar para você da graça de Deus e você pode se converter e formar conosco um exército indestrutível. A igreja do Senhor é indestrutível. Os crentes, eu não conheço crente covarde. Eu não conheço crente que desista. Eu não conheço crente que não tenha coragem de pregar a palavra de Deus. Eu não conheço um crente que não tenha coragem de se opor às coisas que o mundo dá como certas. Eu não conheço. A igreja de Jerusalém sai para proclamar a palavra de Deus no meio da mais intensa perseguição. E isso é até uma lição para nós, irmãos. Uma coisa que a gente ouve muito das pessoas hoje eu estou desanimado. Eu fico pensando nesses irmãos aqui no livro de Atos. Estou desanimado. Desanimado com o quê? Tem emprego? Tenho. Ganha bem? Ganha bem.
até tive um aumento salarial. Está bem com a esposa? Estou. A esposa está bem com você? Está. Seus filhos, como é que estão? Estão muito bem, meus filhos são lindos, estão crescendo e tal. E você está desanimado. Estou muito desanimado. O que a gente vai dizer para uma pessoa dessa? E se viesse a perseguição, você ficaria animado? Ou largaria a fé? Tem na história da igreja um fato bem interessante. Tinham 10 irmãos que foram condenados à morte pelo Império Romano, lá naquelas regiões perto da Sibéria ali, bastante frio e na época do inverno. E os guardas romanos, bem vestidos, claro, bem agasalhados, tiraram a roupa desses irmãos e botaram eles dentro de um lago gelado. E falaram para eles: o que desistir, botaram um tacho lá com água quente, né? O que desistir, vem para aqui, para água quente, e recebe esses casacos, essas roupas. E eles começaram a cantar dentro daquele lago, né? E um deles, de repente, desistiu. E falou para o soldado lá: eu nego Cristo. E saiu e foi lá para a banheira. O soldado tirou a roupa e falou: eu vou ocupar o teu lugar, porque agora eu sou de Cristo. Disse o historiador, quando havia aquelas perseguições no Império Romano, e quanto mais perseguições havia, aquela arena lá de Roma, vocês que viajam pela Europa, ali muitos cristãos, muitos irmãos nossos, foram trucidados por feras e perderam suas vidas com suas famílias, seus filhinhos, né? E muitos perderam. E um historiador da época disse o seguinte: que sangue de mártir é semente. Quanto mais matavam cristãos, mais a igreja aumentava. Já me disseram que se na igreja houvesse mais milagres, mais pessoas se converteriam. Eu não acredito nisso. Muitas pessoas seguiam Jesus vendo os milagres que ele fazia. E quando Pilatos pôs Jesus diante da multidão, e Barrabás também, que era um assassino, Pilatos perguntou: o que faremos de Jesus chamado o Cristo? E a multidão que tinha visto todos os milagres de Jesus disse: crucifica-o. Jesus disse: vocês preferem o vosso rei, o rei dos judeus, Jesus, ou esse assassino que está aqui do lado, Barrabás? Eles falaram: Barrabás. Você sabe quem que modifica uma pessoa? A graça de Deus. Só a graça de Deus transforma. E mais nada, e mais ninguém. Não é por ver alguma coisa, mas é por ter. Quando você sente o toque de Deus na sua vida, a sua vida será completamente modificada. Você nunca mais será o mesmo. Você foi modificado por Deus. É só isso. Nada mais. A igreja de Jerusalém, no meio das perseguições, sai e prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. No versículo 2 aqui do capítulo 8 que lemos, diz que enquanto tudo isso acontecia, os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Olha, irmãos, eu vejo nesse versículo aqui um protesto silencioso da igreja. O sepultamento de Estevão, o pranto por sua morte violenta e injusta, a qualificação das pessoas que a Bíblia aponta aqui, são na verdade para contrastar com o caráter daqueles que apedrejaram Estevão. Quem sepultou Estevão foram pessoas piedosas, aqueles que tinham fé no Senhor Jesus Cristo, eram crentes, eram pessoas de um bom caráter. Quem matou Estevão não tem caráter nenhum. E esse versículo aqui está posto para mostrar um contraste que existe entre o justo e o ímpio, entre aquele que segue o Senhor Jesus Cristo e aqueles que não seguem. Os que seguem o Senhor Jesus Cristo, uma coisa muito importante para todos os crentes, é que as pessoas que seguem o Senhor Jesus Cristo têm caráter e têm princípios. O fato de muitos crentes terem uma vida cristã muito ruim é por falta de seguir os princípios da palavra de Deus. O ímpio não tem princípios, ele faz o que dá na cabeça. E muitos crentes seguem esse negócio. Mas o crente em Jesus Cristo segue princípios. E esses princípios encontram-se na palavra de Deus.
Um crente verdadeiro jamais transige nos princípios que a palavra de Deus ensina. Não importa o que aconteça com ele, nem vindo perseguições. E aqui nesse texto, esse versículo 2, nos mostra esse protesto silencioso desses irmãos. A igreja nunca pegou em arma para se defender. Muita gente fala, mas e as cruzadas? Não foi a igreja. Foi uma instituição, que não é a igreja, que fez isso. A igreja do Senhor, os verdadeiros crentes do Senhor, seguem os princípios da palavra de Deus de amar até os inimigos, se o caso for, e de dar a outra face quando ferida numa. Os servos de Deus, Paulo diz lá no capítulo 6 de 1 Coríntios, que ninguém devia juízo contra outro irmão. Ele fala, por que você não sofre o dano? O verdadeiro cristão não se importa em sofrer o dano, se isso glorificar a Deus. Não é que você não tenha direito de ir a juízo, reclamar os seus direitos. Você tem. Mas a palavra de Deus nos diz e nos ensina que se isso vai escandalizar, se isso vai trazer algum problema, você deve sofrer o dano e pagar o preço e perdoar. Esse protesto desses irmãos aqui vai nos falar que nem quando as autoridades que são constituídas por Deus cometem desafios, devem ser poupadas. No capítulo 2 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, tem um texto muito interessante que a gente só pega uma parte dele e não vê a outra. Abra, por favor, aí. 1 Timóteo 2, do 1 ao 3, diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, a Bíblia nos ordena orar pelas autoridades, por todas as pessoas que estão em eminência, mas com um objetivo. E que objetivo é esse? Que tenhamos uma vida quieta e sossegada e possamos viver na piedade do Senhor com toda honestidade. Não é só para orar por eles, mas é para que eles tenham discernimento vindo de Deus, para que o povo tenha uma vida quieta e sossegada. Esses irmãos que estão aqui em Jerusalém e fazem esse protesto silencioso na morte de Estevão, eles têm isso na cabeça possivelmente. Eles querem ter uma vida quieta e sossegada. Eles querem cultuar a Deus. Eles querem estar reunidos como nós aqui. Eles queriam, estar reunidos como nós aqui. Mas não podia. Você pode. Então, há esse protesto. E depois o versículo 4 nos diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. A igreja de Jerusalém, apesar de jovem, mais uma vez porta-se como uma igreja madura. Como a gente pode explicar que pessoas perseguidas por causa da sua fé sejam tão ativas na proclamação dessa fé? Como você pode imaginar que pessoas que estão sendo presas e mortas por causa da fé vão proclamar aquela fé? Como você pode imaginar que pessoas que normalmente gostam de ter benesses de Deus, todos nós queremos que Deus nos abençoe, que Deus nos faça prosperar, que Deus nos dê um carro novo, uma casa nova, que Deus... Tem gente pedindo até uma esposa nova, um esposo novo, A gente sempre está pedindo coisas a Deus e a gente espera que Deus dê. Eu acho que tem certos crentes que pensam que Deus é Papai Noel. Tem um monte de caixinha de presente no céu e, Senhor, agora eu quero aquele. Hein? Aperta o botão, vem o presente, cai na sua mão. No caso dessa igreja de Jerusalém, eles não estavam recebendo presentes físicos nenhum. Eles não estavam tendo, aparentemente, nenhuma benesse de Deus. Eles estavam sendo perseguidos. Eu fico pensando, como você pode explicar que seres humanos comuns, que gostam tanto de autopreservar-se, como todos nós somos assim, quando a gente fica doente, o que a gente faz? Vai no médico. E a gente reclama da saúde pública que não nos atende. E a gente quer um outro médico. A gente reclama para ter remédio de graça. Agora a gente tem grande parte dos nossos remédios. A gente vai lá naquela farmácia popular, e tem de graça. E a gente já está reclamando lá. A gente busca preservar-se. Essas pessoas aqui estavam sendo perseguidas. Elas não estavam se preservando. E quando se olha de fora, parece que nem Deus as estava preservando, porque a perseguição era muito feroz a elas. E elas estavam o quê? Reclamando? Elas estavam se lamuriando? Elas estavam murmurando? Não. Elas estavam indo por toda parte,
anunciar a mensagem de Deus. Eu já contei, mas vou repetir porque eu gosto muito dessa história, daqueles 3 jovens na fornalha, quando Nabucodonosor chama os 3 diante dele e fala: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não adoram os meus deuses? Eu vou mandar aquecer aquela fornalha 7 vezes. E eu quero ver qual é o Deus que vai salvar vocês, ou livrar vocês das minhas mãos. E os jovens falam: se Deus quiser, Ele faz. Mas se Ele não fizer, nós não vamos adorar os seus deuses. Amém? Isso é crente. Não é porque Deus dá alguma coisa, mas é porque você é dele. Imagine o filho de um casal muito pobre. Muito pobre. Não tem nada para dar para o filho. E o filho ama esses pais. Eles não negam ou não renegam os seus pais porque os amam. Só por isso. Os pais não podem dar nenhum presente para eles. Às vezes as outras crianças estão lá com videogame, esses, né, telefones de celulares de última geração, e não sei o que, computadores. E aquelas criancinhas pobres não têm nada. Mas quando chega perto do pai e da mãe, eles abraçam, eles beijam, eles amam. É assim com Deus. Nós temos que ter essa relação com Deus como os filhos têm com os pais que os amam. Não é porque Deus dá alguma coisa que eu devo servir a Deus. Eu devo servir a Deus porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai, Ele me salvou, Ele me ama, Ele habita em mim através do seu Espírito Santo. E Ele me prometeu que vai me levar para estar com Ele. Ele disse que eu vou ser revestido de imortalidade, de incorruptibilidade, e vou estar com Ele sim, na glória. Ele disse que me chamou para ser rei e sacerdote, e eu acredito nisso. Eu devo amar a Deus porque Deus é Deus, e é o meu Deus. Não porque Ele dá coisas. A igreja de Jerusalém não estava recebendo coisas, nem solução dos problemas, mas estava crescendo espiritualmente. Porque muitos crentes, e eu fico muito triste quando eu vejo crentes antigos na fé, que não crescem espiritualmente. Tem crente que não gosta da Bíblia. Você começa a falar da Bíblia, ele começa já com uma história. Tem gente que detesta a Bíblia, odeia a Bíblia. Verdade, mas não fala. Inclusive andam com uma debaixo do braço. Mas não me falem da Bíblia que eu não gosto. Crente ama Deus. E quem ama Deus, ama seus irmãos. E quem ama seus irmãos, quem ama Deus, ama a palavra dele. Ama a igreja dele. Não tem coisa que o Senhor mais ame do que a sua igreja. E nem o crente em Jesus Cristo tem o direito de não amá-la, de não viver por ela, de lutar por ela, trabalhar por ela e fazer tudo por ela, porque o Senhor faz. Amém? A igreja de Jerusalém sai por toda parte pregando o Evangelho e defendendo a fé cristã. Não importa perseguições, a alegria da presença do Espírito Santo na vida do crente é um negócio tão grande, mas também é inexplicável, que você só sabe sentir, que você só sabe viver, e só tem quem tem. Amém? Eu vejo nos nossos dias uma frieza espiritual muito grande por conta de todas as igrejas. Tem muitos movimentos que fazem uma barulheira muito grande, mas também aquilo não é presença do Espírito Santo de Deus, também não. Nem o nosso silêncio também diz que é presença de Deus. Porque a presença de Deus se caracteriza pela transformação de pessoas. Ele nos chamou e nos transforma. O objetivo de Deus nas nossas vidas são basicamente 2. Em primeiro lugar, nos salvar. Em segundo lugar, nos tornar parecidos com Ele. E isso nós aprendemos, às vezes, com certos chacoalhões que Ele nos dá. A igreja de Jerusalém era uma igreja que se parecia com Jesus Cristo até certo ponto. Mas Ele disse: vocês têm que sair pelas terras e pregar o Evangelho. E eles não saíram. Então tomaram um chacoalhão, porque o Senhor apresentou a eles o cara que seria o maior missionário de todos os tempos. Esse homem chegou numa ferocidade tremenda. E a igreja teve que fazer o que Deus mandava. Para concluir esse trecho aqui da palavra de Deus, quero dizer o seguinte: em primeiro lugar, esse trecho nos traz as seguintes lições. A igreja do Senhor, composta de pessoas salvas, redimidas e transformadas por Ele, é indestrutível. Amém? A história da igreja nos mostra isso. Desde os primeiros momentos dessa igreja de Jerusalém.
cristãos que estão passando grandes dificuldades por causa da sua fé em Jesus Cristo. Mas eles não desistem da fé. E quanto mais a perseguição aumenta, mais eles são felizes. Amém? Não há quem destrua a igreja de Deus. Né? Como já dissemos aqui outras vezes, o Império Romano tentou destruir a igreja de Deus. O Império foi destruído e a igreja permanece. O Império Soviético tentou destruir a igreja. O Império Soviético ruiu e a igreja permanece. A China persegue a igreja de Deus e é na China o lugar em que a igreja mais cresce. Não adianta tentar. A igreja do Senhor é indestrutível. Foi comprada por Ele, é redimida por Ele, é propriedade dele e é intocável. Todos aqueles que tocam ou que tocaram na igreja do Senhor se arrependerão profundamente. Alguns serão salvos, se Deus for gracioso com eles. Outros não. Mas tenho certeza, todos aqueles que tocaram na igreja do Senhor se arrependerão profundamente num determinado dia. Então, em primeiro lugar, a lição que nós tiramos aqui com essas perseguições que teve na igreja de Jerusalém é que a igreja do Senhor é indestrutível. A segunda lição, a apresentação de Saulo à igreja de Jerusalém nos diz que nunca devemos nos queixar do Senhor pelos seus caminhos. Deus não poderia ter mandado Saulo de outra forma para a igreja. Poderia Estevão ter pregado e Saulo, eu quero aceitar Jesus. Não poderia. Mas ele não fez. Saulo, mesmo sem saber, acho interessante isso, como Deus age nas coisas. Saulo, mesmo sem saber, realizou a obra de Deus. Porque ele fez com as suas perseguições com que a igreja saísse de Jerusalém, saísse da sua zona de conforto e fosse anunciar o Evangelho por toda parte. Veja como Deus age soberanamente. A igreja estava presa em Jerusalém. Estava ali. E Deus manda Saulo. Esse aqui é o missionário que eu estou mandando para vocês. Ele não está convertido ainda, ele não sabe que eu escolhi ele ainda. Mas, de qualquer forma, ele vai dar um chacoalhão em vocês, com a minha permissão, e vocês vão sair pelo mundo pregando o Evangelho. Então, se acontecer alguma coisa assim, que você não entende, que você acha que é esquisito demais e tal, olha, irmão, glorifique a Deus. Amém? Não se queixe de Deus, não diga que está errado, porque comigo, porque sei lá o que. Não faça isso. Deus tem caminhos, Deus tem pensamentos, e Deus faz com que a sua palavra prospere, e Ele levará a bom termo tudo o que Ele planejou. O que Ele planejou, Ele realiza. Seres humanos planejam e não realizam. Você sabe disso. Você já planejou muita coisa e falhou em todas. Mas Deus, quando planeja, realiza. E Deus então apresenta Saulo à igreja, e a igreja sai para anunciar o Evangelho. E por último, que a gente deve entender até do versículo 4, é que a missão da igreja consiste em anunciar a palavra em todo tempo, em qualquer lugar, e sempre avançar, independentemente de qualquer circunstância. Amém, irmão? Peço a Deus que cada um de nós seja despertado por sua palavra, que cada um de nós reconheça a responsabilidade que temos diante de Deus e do mundo. Peço a Deus que Ele toque em cada um dos nossos corações e todos nós possamos entender que Deus tem um plano para cada um de nós, seus filhos. E esse plano se realizará. Depende de você se pôr nas mãos de Deus. Deus não chamou você para ficar se lamuriando, Deus não chamou você para ficar se lamentando, Deus não chamou você para ficar murmurando, Deus não chamou você para você achar que você é a única pessoa que sofre no mundo. Deus chamou você para anunciar as virtudes dele, que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como a igreja de Jerusalém fez. Amém? Que Deus nos abençoe, que a sua palavra entre nos nossos corações e frutifique como uma boa semente que é. Deus abençoe a todos.